Mateus 4, do verso 18 ao 22. Amém? Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Amém. Pai, santo, santo é teu nome. Pai, te louvamos pela tua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus de graça. Pai, o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, o Senhor é Deus quem tem nos conduzido em triunfo. Pai, Deus, que essa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade de fazer, de falar ao nosso coração. Pai, Deus, que seja uma palavra, Deus, abençoada pelo teu Santo Espírito. Pai, que seja uma palavra rema, uma palavra, Deus, que realmente, Deus, seja impactante para a nossa vida. Pai, tira de nós qualquer coisa que não é tua. Pai, tudo que nos impede de receber a tua palavra, Pai, qualquer coisa contrária, Pai, Deus, nós rejeitamos, repreendemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Queridos, no domingo passado, o Senhor nos trouxe uma palavra sobre estarmos transformando pedras em pães. E a mensagem de hoje, ela não tem em si nada a ver, embora seja uma continuação aí, essa referência usada está aí pouco antes, está no mesmo capítulo, mas eu queria fazer aqui uma observação, eu queria fazer uma análise com você, para que nós possamos refletir. Transformar pedra em pães é fazer aquilo que não é para fazer, é gastar tempo naquilo que não é para gastar. E aí eu chego numa mensagem hoje, pela direção do Espírito Santo, onde nos traz uma condição de caminharmos com Jesus, de seguirmos Jesus. E a palavra o título da mensagem é: por que vocês creem? Por que seguir Jesus? Qual a razão? Qual o motivo? Eu não sei de vocês, mas quando você começa a ler o texto, nós estamos falando de versículos muito no início do Evangelho, ou seja, se pudermos julgar as Escrituras como sendo cronológica, Mateus 1, 2, 3 e 4, como assim cremos, quer dizer que Pedro e André, Tiago e João não tinham ainda sabido ou não tinha tantas informações de quem era aquele Jesus, quem era aquela pessoa. Imagina, Nilton, você está ali instalando uma placa, passa um cara e fala assim: ei, vão ali que nós vamos fazer uma divulgação de Jesus. E você para o seu trabalho e sai. Vamos contextualizar. Você está ali fazendo o seu trabalho, é a sua provisão, o seu ganha-pão. E passa alguém e fala assim: aqui, vem cá, para aí o que você está fazendo. O que você está fazendo aí não é importante. Vem, me segue. Seguir quem? Seguir por quê? Qual a razão? Qual o entendimento quando lemos isso aqui? Fala assim: mas é porque ele já havia feito tantas outras coisas. Quais coisas?
Se você pega o decorrer do texto, Mateus 1, 2, 3, 4, você não tem tanta base, profundidade para afirmar: eu larguei porque eu estou seguindo Jesus, o Messias, o Salvador. O que levou Pedro e André, Tiago e João, nesse contexto, entender que parar de fazer aquilo que ele fazia de costume, de tradição, com a sua família, com o seu pai, ou com os pais, né? Porque aqui são 4 pessoas, pelo menos 2 pais envolvidos. É fácil rompermos com a nossa cultura, com os nossos costumes, com os ensinamentos do nosso pai? Para e pensa. Esse é o contexto. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede, estavam lá trabalhando, porque eram pescadores. Jesus disse: venham comigo. Faz sentido para vocês? É claro assim? A gente pega, põe tudo na nossa cabeça que a gente sabe quem é Jesus, a gente tem toda a verdade da palavra, mas aqui não. Esse contexto aqui, muitas coisas de Jesus ainda não havia se revelado e feito. E você? Pedro, André, Tiago e João deixou tudo. Mas era uma modinha e o povo segue muito modinha. Hoje a turma segue qualquer coisa sem saber o que, né? As modinhas da vida aí, ainda mais os mais novos. Qualquer coisinha estão seguindo. O que nos move? Por que vocês creem? Por que seguir Jesus? O que fez os discípulos seguirem Jesus? O que precisamos nós para seguir Jesus? O que ele precisa fazer para que eu entenda que ele é o Jesus, que ele é o Messias, que ele é o provedor, que ele é o Salvador? O que ele precisa fazer na minha vida? Quando eu estiver mais velho, aí eu vou realmente largar tudo e vou servi-lo, depois que eu aposentar. Se eu tivesse assim, sabe, algo mais claro, que fizesse com que eu entendesse, eu até seguia. Eu ainda, sabe, eu vejo um monte de gente correndo atrás desse Jesus aí, mas não passa de um bando interesseiro querendo um monte de coisas. O que nos leva? Eu peguei aqui 4 condições, ou situações, ou pessoas que veio a seguir ao Senhor, que veio se colocar à disposição do Senhor. Eu poderia pegar vários contextos e várias condições, mas o Espírito Santo me trouxe aqui 4 pontos. João Batista. O que fez João Batista seguir a Jesus? Quando vamos lá em Lucas 1,80, nós vemos lá que ele cresceu em estatura, ali em graça, que ele foi, e o Espírito Santo foi com ele, e havia uma palavra revelada sobre a vida dele. E ele foi antecessor a Jesus, ele veio preparando a terra para que Jesus chegasse. Esse era João Batista. Então, alguém que de nascença havia uma promessa sobre ele, mas não é por causa da promessa que ele obedeceu, ele entendeu, ele se colocou na condição de fazer aquilo. Quantas coisas nós sabemos, o próprio Paulo nos fala, né? Aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu não gostaria eu acabo fazendo. Veja que João Batista veio e ele vem e realiza o seu chamado. Mas o chamado era de João,
O que tem a ver com o meu chamado, o seu chamado? Será que há um chamado para nós? Nós temos algum chamado? E aí você pega e vê os discípulos. João Batista estava debaixo de uma promessa, de uma palavra. Aí nós vemos os discípulos que estão numa condição pessoal com Jesus. Passa um cara que não era o Jesus que a gente conhece com tamanha profundidade e fala assim: ei, me segue. E ele segue um outro tipo de chamado, de ser escolhido. E aí nós temos Eliseu em 1 Reis 19, 19. Vamos abrir lá, é tão bom navegar na palavra. 1 Reis 19, 19. Esse aqui eu quero trabalhar um pouco nele depois, mas depois vocês deixam marcado aí. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi. Diante dele, ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. A eles comeram, e então se levantou e seguiu Elias e serviu. Aqui nós temos um chamado que não é uma promessa de Deus, que não foi Jesus que chamou, um homem chamando outro homem, um homem falando: ei, vamos comigo? Há um trabalho a ser feito, você me ajuda? Vamos embora? Outro nível de chamado, outro nível. Mas e o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Qual o chamado que Deus tem para o Alisson? Qual o chamado que Deus tem para cada um de nós? Mateus 28, verso 18 a 20, nós temos a grande comissão. A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Qual é a diferença da grande comissão quando Jesus deixa os discípulos e quando Jesus chama os discípulos? Qual era o ponto? O que significa fazer discípulos? Não seria pescar gente? Não é a mesma coisa? Jesus começa o ministério falando: vocês precisam ser pescadores de homens. E quando ele vai embora, ele fala: ei, vocês precisam ser pescadores de homens. Não só ser pescadores, não só pegar, mas cuidar, fazer deles discípulos. O chamado de João foi uma condição divina. O chamado dos discípulos foi o próprio Jesus que falou: ei, vão comigo. O chamado de Eliseu foi um chamado do homem para com outro homem. E o nosso chamado? Quem nos chamou? Quem nos vocaciona? Se nós estamos aqui,
porque nós entendemos a grande comissão. Sabemos que há uma ordem: façam discípulos. Eu trazendo a mensagem de domingo, eu fico assim: nós estamos lutando, transformando pedra em pães. Nós estamos fazendo discípulos, nós estamos pescando gente. Quantas pessoas temos aqui dentro hoje? Tantos interesses pessoais, tantas coisas mais importantes do que estar na igreja. Nós deveríamos vir à igreja para trazer as pessoas que pescamos. Há uma condição de um chamado. Por que seguir Jesus? Porque eu creio e sigo Jesus. Eu entendi que há um chamado. Eu entendi. Agora eu preciso caminhar de forma que isso seja verdade na nossa vida, que isso seja prático. O que nós vemos nos dias de hoje é uma repugna, uma condição adversa. Povo chato é povo crente. Quem quer estar com esse povo? Bando de juiz, fofoqueiro, juiz que eu falo de ficar julgando. O amor de Jesus está longe, querido. Não estou referindo aqui, eu digo na igreja. A igreja se distanciou do amor. O amor é a base da nossa caminhada cristã. Precisa arder, precisa estar em nós uma condição de entender um desafio, de pescarmos. A sensação que dá é que a gente cumpre a obrigação. Pescar é, pega a vara e joga na água. Ah, não pesquei nada não, mas todo dia eu vou e jogo. Vai que um dia vem. Queridos, ser pescadores de homens. Eu não sou pescador, não tenho tanta propriedade para falar da pesca em si, mas pesca tem época. A pesca tem uma época, tem um horário, tem uma estratégia. Cada tipo de peixe, de lugar que você vai pescar, tem uma isca adequada, um tamanho de um anzol. Nós passamos alheio ou indiferente a qualquer ponto, mas a gente segue transformando pedra em pão, tentando, né? Joga, dá nada. Esse lugar aqui é ruim demais de pescar. Será que o problema está lá no peixe? Ou o problema está na vara? Está no pescador? Onde está o problema? Jovens que não pescam, qual é a sua estratégia? Você está pescando na época certa? Você tem cevado, preparado o pesqueiro? Vai lá, joga uma raçãozinha, traz o peixe, depois você vai lá pescar.
a gente sai falando de qualquer jeito, apresenta um Jesus derrotado, que é o Jesus que a gente tem vivido, um Jesus que não é capaz de resolver nenhum dos meus problemas. Eu não sei viver o meu eu e o meu Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é tão farta, tão farta. Deus chama ocupados. O tempo de pescar é agora, é enquanto você tem a sua ocupação. Esse é o tempo. A pesca acontece agora. A palavra é tão clara. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, e eles lançavam a rede, estavam pescando. Quando se não está pescando, Tiago e João estavam o quê? Preparando as redes. Porque um está pescando, o outro não tem que pescar. Há um tempo de preparar a rede, mas ninguém quer preparar a rede, ninguém quer preparar a vara, ninguém quer entender como é que funciona, que peixe que está ali. Eu posso pescar com anzol maior, menor, é com minhoca, com o quê? O que eu vou usar para pescar? Queridos, eu fiquei impressionado quando a Letícia veio aqui pregar para os jovens. E aquela menina com 3 anos de convertida, ela falou isso aqui, a ficha não caiu com tamanha propriedade quando eu estava preparando essa mensagem hoje. Ela faz estratégia de ganhar os parentes dela para Cristo. Ela se organiza, monta uma frequência de visita ao familiar que ela está trabalhando. E ela investe naquilo, ela trabalha, ela vai de um jeito, ela vai de outro, e ela está ali atacando até alcançar. Quem trabalha o todo não trabalha nada, não ganha ninguém. Coloque uma pessoa no seu objetivo. Alcance uma pessoa. Uma menina de 3 anos de convertido ensinou muito aquele dia. Eu não sei se quantos aprenderam. Precisamos há uma condição de sermos pescadores de homens, pescadores de gente. Como é que eu vou pescar gente sem relacionar com ela, sem buscar conhecer, sem entender, sem se compadecer dela? Como? Queridos, lendo Mateus, nós vemos aqui uma base de mensagem, onde o texto não é suficiente para entendermos o relacionamento, o que leva de fato esses 3 discípulos seguirem Jesus sem ter tamanha profundidade. Eu não quero dizer que as escrituras estão erradas, mas quando você vai em Mateus 4 ou Marcos 1 é muito igual, fala basicamente as mesmas coisas. E Marcos e Mateus estão numa mesma época de escrita da palavra. João, 60 anos depois, presta atenção, João, 60 anos depois, conta esse episódio. E ele não conta da mesma forma. João traz aqui alguns pontos que traz uma condição de eu entender mais
por que eles realmente seguiram Jesus. Ou não sei se a mesma leitura que eu e você fazemos quando lemos a Bíblia, imaginando que o Jesus que André, Filipe, aqui Natanael e Pedro seguiram, era aquele Jesus que a gente tem o conhecimento pleno dele. Não sei se João escreveu com essa cabeça, mas vamos lá em João 1. João 1,35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, 43, Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo, de vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que aqui João já apresenta uma condição. Felipe e Natanael os seguiu porque sabiam: olha, esse é o Messias. Nesse texto nós podemos olhar para ele e falar assim: eles seguiram porque eles conheciam. Eles não eram só um pescador, eles eram pescadores, mas conheciam a palavra. Eles sabiam que havia uma promessa, e quando viram, se posicionaram: olha, achamos o Messias, aquele que nós esperávamos. Nós sabemos da mesma verdade hoje, sabemos que o Messias virá, sabemos que há uma palavra que fala da vinda dele. Nós estamos no mesmo contexto. Achei o Messias, venham comigo ver, eu achei o Messias, eu o encontrei. Qual a diferença do contexto? Primeira vinda e segunda vinda, somente. A verdade é a mesma. Há um chamado para cada um de nós de pescarmos homens. Eu acho fantástico aqui a disposição, a energia. Achamos o Messias. Ei, venham! Nós precisamos entender isso, amados. Parece que estamos como Noé, no tempo de Noé, as coisas acontecendo, estamos alheios às coisas. Será que esse Messias vem? Demorando demais, senhor. Acho que não vem mais não. Qual o nosso posicionamento?
O que tem impedido a igreja nos dias de hoje de realmente querer trazer, revelá-lo, de ter prazer em falar: eu encontrei esse Messias, eu tenho esse Messias. Nós estamos aqui como aqui os discípulos, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Nós podemos dizer: achamos, nós temos aquele a quem os discípulos conviveram, caminharam e falaram dele com muito mais propriedade do que Moisés. Nós temos uma verdade muito mais ampla, revelada. Se Jesus te perguntasse: você crê por quê? Porque eu disse que eu te vi lá na igreja Moriá? Verso 50, você crê por quê? Porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Por que você crê? Mestre, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Queridos, para seguir Jesus, precisa saber quem Ele é. Eu estou convicto que a igreja sabe quem Ele é. Eu estou convicto que a igreja sabe quem Ele é. Então, por que não pescamos? Por que não deixamos algumas coisas e o seguimos? Por que não pescamos? O que tem impedido? Há uma condição de se trabalhar para a denominação, para a igreja, é o levar para a minha igreja. Querido, tira do inferno, saqueia o inferno. Onde você estiver, saqueia o inferno. Planta uma semente, joga uma isca, de repente você vai julgar lá, vai cevar, mas quem vai pescar é outro. Se eu exalo o amor do Senhor, o terreno fica mais fértil. As pessoas vão querer o bom perfume que há em nós. Queridos, quando eu leio a passagem de 1 Reis, vamos voltar lá, 1 Reis 19, há uma condição nos dias de hoje, as pessoas se lançam a servir o Senhor e depois voltam para trás, desistem, cansaram de lutar, transformando pedra em pão, estão cansados. Eliseu talvez seja uma das únicas passagens na Bíblia de alguém que voltou atrás, alguém que, eu vou, mas não é assim, eu vou, mas eu preciso voltar. Quando lemos aí, Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Elias passou por ele e lançou sobre o seu manto. E ali Eliseu fala com ele: deixe-me beijar o meu pai. Eliseu falou com Elias, né? Deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então eu o seguirei. Quando lemos isso aqui, a gente fala assim: é mais um igual aos outros. Não, lá no Evangelho a gente faz isso. Não, deixa eu ir lá. O que Jesus fala? Deixe que os mortos sepultem os mortos. O Evangelho, a caminhada no Evangelho é sem olhar para trás. Aquele que olha para trás vira estátua de sal. Esse não. Esse voltou para trás porque tinha um propósito. Ele fala uma coisa, mas olha o decorrer do texto. Aqui não fala que ele beijou a mãe dele, o pai dele. Verso 20 ainda, final. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Ou seja, você já sabe o chamado. Eliseu voltou para trás.
pegou a junta de boi e o sacrificou. Queridos, aqui quando nós estamos lendo, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava o quê? Lavrando. Os outros estavam pescando, esse era lavrador. Jesus chama ocupado, Jesus chama gente útil, lavrando com 12 juntas de bois. Aqueles 12 juntas de boi não é um boi não é 2 boi não, se eu não estou enganado, são 12 bois, uma junta, acho que são 12 bois, eu não pesquisei isso, diante dele, e ele estava com a 12ª junta, ou seja, a 12ª, uma junta 12, mais 12, mais 12, ele estava com a 12ª junta, e ali veja que ele volta para trás, ele sai, está ali com Elias, Eliseu volta para ali, pega a sua junta de boi e faz o quê? Sacrificou. A maioria das pessoas se lançam no ministério, muitas das pessoas se casam, se não der certo eu volto para papai, mas mamãe, está fácil, o caminho de volta é fácil, estou nem aí se der errado, o caminho de volta é fácil. O que Eliseu fez foi voltar e falar assim: aqui eu vou é para frente, eu não vou depender que eu tinha junta de boi, que eu tinha posse, que eu tinha de nada, eu vou apresentar isso, eu vou deixar isso diante do Senhor, eu ofereço isso diante do Senhor, para eu poder seguir. Precisamos deixar as nossas coisas para trás resolvidas para seguirmos e servirmos o Senhor. Não podemos caminhar sem resolver as coisas que estão deixando não. As coisas para trás não podem ficar te puxando, atrapalhando você crescer e prosseguir. A profissão, a junta de boi, queridos, vamos pensar aqui, vamos colocar em carroça que fica mais fácil da gente entender para contextualizar. Ele tanto matou o bicho quanto pegou a carroça e queimou para sacrificar, para fazer a oferta. Ou seja, não adianta mais voltar, eu não tenho com o que trabalhar, eu agora vou servir a Deus, eu vou servir a Deus. Queridos, eu não quero aqui pregar que a gente precisa parar de algumas coisas para poder fazer outras. Tem coisas, o que eu estou dizendo é, aquilo que te impede de ir para frente, tem que ser resolvido. É impossível constituir uma família se eu esperar, qualquer coisa eu volto para casa da mamãe, papai e mamãe me recebem de volta. A nossa caminhada cristã, crer e seguir Jesus, precisamos romper, precisamos entender que o chamado de Jesus no início da caminhada era sermos pescadores de homens, e quando Jesus já havia sido crucificado, que ele nos fala da grande comissão, ele fala: ide fazer discípulos, que é a mesma coisa. Gente, sejam pescadores de homens. A lei é uma só: amar, amar e amar. E o que eu tenho que fazer? Pescar. É simples o Evangelho, mas não conseguimos ver nos dias de hoje arder em nós aquela alegria de termos o Messias, de termos uma revelação plena do Senhor.
Queridos, para caminharmos aqui, para encerrarmos, voltando em João 1, no chamado de Felipe e Natanael. Esse texto ele é muito mais rico do que Mateus, do que Marcos. Havia uma condição de saber a quem havia sido encontrado, sabermos revelar que, olha, esse mestre, o Senhor, é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Convicção, posicionamento. A condição de, olha, vem aqui, olha, eu encontrei. É distante dos dias de hoje. Distante. Muito distante. Porque nós cremos. Porque nós seguimos Jesus. Há uma palavra do Senhor para a nossa vida. Sermos pescadores de homens. Sermos pescadores de homens. Amém, igreja? Pai, nós queremos te louvar. Pai, Deus, que a tua palavra possa arder em nós. Pai, Deus, que o amor do Senhor, que é sobre todo entendimento, ó Pai, seja real na nossa vida. Pai, dá-nos, ó Deus, estratégias. Pai, nos ensina-nos a sermos pescadores. Pai, nos ensina, ó Deus, a sermos pescadores. Pai, Deus, nos ajuda a alcançarmos, ó Deus, pessoas que nem acreditamos que um dia serviria ao Senhor. Pai, nos dá, ó Deus, habilita a nossa mão. Pai, nos oriente a julgar a rede. Oh Deus, nos oriente. Pai, nos dê a tua graça. Nos dê a tua graça. Amém.
queria só trazer uma coisa à nossa cabeça e fazer mais um ponto. Qual a nossa estratégia para alcançarmos vida? Estamos pescando na época certa? Temos preparado o pesqueiro? Será que não precisamos arrumar as nossas redes? Mas eu queria que abrir um ponto que eu ainda não tinha comentado. Queridos, não tem joelho que não se dobre. Queridos, nós podemos no Senhor, lá na pesca maravilhosa em João 21:6, os peixes estavam ali próximo ao barco, mas Jesus falou assim aqui: joga a rede do lado direito, e veio grande peixe, veio grande pesca, quase que a rede não aguentava. Tem peixe que para você pescar, você precisa não só da sua condição intelectual, não só da sua ciência, mas você precisa buscar do Senhor a direção. Onde que você vai jogar essa rede? Lado direito? Lado esquerdo?